Olá, gente, tudo bem? Sou Evandro Oliva, sou autista e tenho altas habilidades. Bem-vindos ao canal Um Neurodivergente. Hoje eu vou falar sobre comportamentos e características minhas, autista com altas habilidades. O autismo que eu tenho é o nível 1 de suporte, também classificado como autismo leve. Eu já compartilhei aí com vocês sobre isso e até o meu CID, o meu número da Classificação Internacional de Doenças, e a gente já falou sobre a questão do autismo não ser doença, apesar de estar nessa classificação. Eu começo lembrando que o nível 1 de suporte precisa de menos suporte, mas precisa de suporte. E quem tem autismo nível 1 tem um leque, por isso que chama espectro, né? Tem uma gama de necessidades, um diferente do outro em níveis variados. Só lembrando que um dos nomes, né, que tem essa característica do autismo leve, no CID-10 era classificado por síndrome de Asperger e no CID-11 passou a ser autismo leve ou nível 1 de suporte. Então o que eu vou falar para vocês não é um médico dizendo, tá? Eu vou falar sobre as minhas características. Talvez você se identifique ou não e tá tudo bem. Bom, eu tenho intensa timidez na interação social, especialmente para fazer novos amigos ou perguntar alguma coisa para uma pessoa estranha. Eu tenho que romper barreiras para que isso aconteça, mesmo aos quase 52 anos de idade. Eu prefiro, como sempre, escrever a falar. Ou seja, eu me dou muito melhor escrevendo do que falando. Para falar eu embaralho tudo, me perco todo. É como se fosse uma pessoa tímida se declarando para a pessoa amada pela primeira vez, sabe? É mais ou menos assim. O pior é que é toda vez assim, e isso não é bom. Como todo bom autista, eu tenho hiperfoco, né? E eu acho que é uma característica positiva. Não é só autista que tem hiperfoco, mas a gente tem um hiperfoco aumentado, o foco aumentado, por isso que é hiper, né? E que isso me ajudou a fazer muita coisa na vida, especialmente os meus projetos solitários aí, que eu faço, os meus álbuns, as minhas músicas, os meus vídeos, que eu faço tudo sozinho. Então o hiperfoco ajuda nesse sentido. As estereotipias, meu pai do céu. É como a gente reage aos estímulos do ambiente, né? Então eu já tive muita estereotipia, especialmente cacuetes, né? Ruía lápis, ponta de caneta, isso meio que parei. Eu era uma criança muito cacueteira demais, mas eu continuo com algumas. Por exemplo, eu bato os dentes escutando uma música ou quando essa música está em ecolalia, ou está em repeat no meu cérebro o tempo todo, eu acompanho essa música tocando no meu cérebro batendo os dentes. Às vezes eu a canto junto. Então, algumas músicas chicletinhos daquele que... Ou, por exemplo, o Jorge canta uma música... 2 horas depois eu canto a mesma música que ele cantou. É uma espécie de ecolalia, né? Mas a estereotipia disso é que eu bato os dentes, especialmente caminhando. Outra coisa que eu mantenho, e acredite, é horrível e eu não quero ter isso, mas é um negócio que eu não consigo evitar, é o skin pick, ou ficar puxando pelinha. Tem umas pelinhas aqui, e eu faço isso sem perceber, e às vezes sempre me firo, né? Arranco sangue das pontas dos dedos. Como se não bastassem ter 10 dedos nas mãos, eu faço isso com os 10 dedão do pé também. Então eu acabo, quando eu alivio um pouquinho nas mãos, eu estou estraçalhando lá os dedos dos pés, e sinceramente eu não gosto nada disso. Às vezes quando fica muito grave eu ponho esparadrapo, eu ponho band-aid em volta dos dedos, porque aí quando eu vou puxar sem saber que eu estou puxando, eu percebo que não dá para fazer nada. E mantenho as minhas unhas sempre aparadas, é mais ou menos a minha defesa, né, de uma ação involuntária aí que eu tenho. A tal da rigidez cognitiva que tantos autistas falam, para mim, muitas vezes é positiva porque isso me faz, junto com o hiperfoco, realizar os meus planejamentos. Mas também
É chato pra caramba quando algo sai do meu controle. Eu fico com crises, com meltdowns, com crises nervosas e crises de agressividade e nem sei porque que eu estou irritado, né? Então a rigidez cognitiva é que eu preciso de previsibilidade nas coisas. Por exemplo, se eu marcar um compromisso com amigos, de 9 horas a gente se encontra, e esses amigos vão aparecer 15 para as 10, 10 horas, é o bastante para me deixar profundamente irritado. E hoje eu sei por quê, porque essa é uma característica do autismo, né? Essa rigidez cognitiva. Então, tem partes boas e partes não tão boas assim. E a gente vai aprendendo a usar melhor agora que eu sei que isso existe. Junto com essa rigidez tem o perfeccionismo, claro, já fui muito mais perfeccionista, mas hoje em dia eu tento não ser, né? Tento evitar aí o autossofrimento. Uma das minhas principais características desde sempre é que eu tenho um olfato de cachorro perdigueiro. Sempre falei isso e o autismo só veio me confirmar, né? Esse senso apurado e que na maioria das vezes é um pouco enjoado, eu fico um pouco intolerante, porque, por exemplo, cigarro me afoga. Para variar, eu sou alérgico também, tenho rinite, vivo com sinusite e um monte de ite da vida. E aí o cigarro me incomoda profundamente e eu sou capaz de sentir uma pessoa fumando a uma quadra de distância. Isso não é bom para mim. E sinto outros cheiros também, e às vezes cheiros que as pessoas nem sentem. O lado bom é que eu sou apaixonado por perfumes, né? Então, perfumes de tudo quanto é cheiro, de sabores, eu sou apaixonado. E isso se estende ao gosto das coisas também, já que o gosto das coisas é a maior parte cheiro, né? O que as coisas exalam também, as moléculas de cheiro, de odor que elas exalam. Então é isso. E falando em comidas, eu já tive a seletividade alimentar, né? Que é especificamente não gostar da maioria das coisas, isso especialmente quando era criança, deu um trabalho danado para minha mãe, mas hoje em dia eu sou mais tranquilo com isso, mas tem alguma coisa, comidas amargas, por exemplo, eu não dou conta, chocolate amargo, eu não consigo, eu tento gostar, mas eu não consigo, tomar café sem açúcar, eu tento gostar, mas parece que é mais forte do que eu. E graças a isso, eu não gosto muito de experimentar o novo, então eu prefiro sempre as mesmas comidas, e é bem grande aí o que eu gosto, o que chamam, né, nos autistas de comida de conforto. Tenho também uma pequena intolerância a luzes muito fortes e piscantes, mas isso não é nada muito que me afeta não, e nem de... Só estou mencionando porque tem autistas que têm muito mais intolerância a luzes fortes. A questão tátil é bem interessante, porque quando eu estava começando aí o caminho do diagnóstico, e terá um programa que eu vou fazer só dizendo quais os caminhos que devem ser percorridos até o diagnóstico, a minha neuro, a querida Gabi, beijo Gabi, me perguntou se eu tinha algum incômodo tátil. E eu falei, não, imagina, nunca senti nada tátil, não. E depois eu fui vendo que eu tenho muita coisa tátil. Por exemplo, a barba crescendo no pescoço me incomoda de um tanto que me deixa irritado sem que eu perceba que eu me irrite por isso. Outra coisa, suor. Eu sou bem intolerante ao calor, né? Eu sou uma pessoa bem calorenta, então tá muito frio e eu não tô com muita blusa, e já vi alguns vídeos de autistas dizendo que realmente tem essa desproporção até de sensação de temperatura, mas o calor faz qualquer pessoa suar e eu não suporto a sensação de suor no corpo, especialmente aqui no pescoço, no peito e nas dobrinhas do braço. Olha que coisa interessante. Será que você tem a mesma coisa que eu? Porque eu me achava muito esquisito por isso. E aí, claro, é a sensação tátil. Outra coisa, por exemplo, eu vivi minha infância na terra, andava em açude e tudo mais. Só que depois que eu me habituei, né, com essa vida urbana, pisar num chão de terra, de pedrinha, é algo que me deixa enlouquecido, eu não dou conta. Eu não gosto muito de mar, não que eu não goste do mar, eu não gosto da praia.
da areia, da sujeira da areia grudando, ou quando eu entro no mar, aquela sensação mais oleosa, né, e sal que deixa na pele, aquilo me tira do eixo, e tudo isso é sensação tátil. Assim como também etiquetas, por exemplo, né? Esta camisa que eu estou usando agora tem uma etiqueta, mas ela não incomoda. Mas tem algumas etiquetas que são mais durinhas, eu corto todas as etiquetas. Então isso me irrita profundamente também. Também não gosto muito de passar creme, a não ser nas mãos e nos pés, né? E mesmo assim não pode ser um creme muito ceboso. Protetor solar, por exemplo, eu acho muito difícil de passar, né? Prefiro até os sprays, de espalhar, aquilo vai me dando uma ojeriza. Claro que se eu saio ao sol, eu uso, mas não gosto muito não, né? Parece que fica tudo grudento, babento, sei lá, me incomoda bastante. E também, especialmente sofri muito na pandemia, o tal do álcool em gel com alguma coisa que ajude na hidratação e fica aquela mão melecada. Então eu tô sempre lavando as mãos o tempo todo, agora passando álcool em gel só se não tiver nada, daqueles que não tem mais a sensação. Tanto que eu sempre preferi muito mais o álcool 70 líquido, que não existe mais no mercado, que judiação, mas enfim, prefiro então lavar a mão com detergente ou sabonete. Eu acho que o principal da minha característica é porque eu sou envolvido com música e neste momento que eu estou gravando esse vídeo tá quase a ponto de ficar insuportável, é a questão do som. Por quê? Eu estou num pequeno estúdio, um quarto de casa que eu fiz de estúdio, então não tem isolamento acústico muito aprimorado, mas estou com as janelas fechadas, vidros fechados, tudo fechado, mas passam carros e motos com escapamento tão estourado e tão alto, e toda hora que eu escuto alguma coisa parece que está vazando no vídeo, e tem algumas que vazam no vídeo que eu tenho que interromper a gravação. Buzina também, caso você tenha escutado uma neste momento, né? Coisa comum de cidade, mas é algo que me tira do eixo. Especialmente à noite, quando você está dormindo, 2 horas da manhã, passa uma moto com escapamento estourado desse jeito, né? Propositalmente instalado para ser barulhento. Eu fico espantado por que isso é permitido, né? Por que esse desassossego é permitido? Assim como som alto em shows, ou o vizinho que escuta música alta, tudo isso incomoda pessoas comuns. Agora, quem tem autismo é um tormento, é um inferno, é algo que a gente fica irritado, mesmo que estivesse num dia maravilhoso, de paz e amor, tudo lindo acontecendo, mas esta intolerância com som muito alto deixa a gente muito, mas muito irritado. Lá vem o boy. E especialmente se eu tenho que me concentrar, por exemplo, estou conversando com alguém e neste ambiente tem uma televisão ligada conversando junto. O esforço que eu faço para me concentrar do que a pessoa está falando é tão intenso que geralmente isso vai me render um shutdown ou um meltdown. Eu vou ficar ou muito irritado ou vou chegar em casa acabado. Então você já deve imaginar como é difícil ir para barzinhos e botecos que tem música ao vivo e todo mundo conversando alto junto, né? É uma loucura e eu não consegui me adaptar a isso nesse tempo todo de vida. Todos esses estímulos que eu estou falando, e eu acho que vai ter até alguns outros, geram ansiedade e até depressão. Por isso que é sempre bom um tratamento com psicólogo, psiquiatras constantes, né? Eu tomo remédio para depressão faz muito tempo, o meu sono, infelizmente, eu compro na farmácia, e hoje eu entendo que tudo isso é por este excesso de estímulos que existe e que eu não tenho controle. Agora eu começo a observar como eu faço para controlar melhor, né, as situações em que eu estou, a fim de não gerar crises. Esses estímulos geram as explosões, as meltdowns, que foi uma constante na minha vida, né?
uma irritação repentina. Do nada eu fico extremamente irritado e dou uma resposta, que a gente chama de coice, dou um coice bem dado e não sei nem por que eu falei isso, né? Porque depois eu não sei nem de onde isso veio. Quando eu estou em barzinhos com música alta, né? E isso provavelmente eu não faço mais, não farei mais depois do diagnóstico de autismo, eu me isolo. As pessoas da mesa inteira, estamos em 10, as pessoas vão dançar, se divertir, eu fico na mesa amuado. O meu tempo limite é assim, 50 minutos, 1 hora, é o que eu aguento de conversar com as pessoas, interagir, né? Fazer o social com as pessoas, enquanto a música está tocando e eu estou berrando, conversando com as pessoas, 1 hora é o meu limite. Depois disso eu já fico muito irritado, muito chateado, querendo vir embora. E hoje eu sei o porquê disso, né? E isso é maravilhoso. Como eu disse num vídeo anterior, eu tenho grandes problemas com shows, né? Apesar de amar a cultura, shows em alguns espaços, como por exemplo no espaço do Sesc, que é um ginásio de Rio Preto, não tem jeito de ser bom para quem é autista, porque o som é muito alto. Infelizmente as pessoas têm o costume de ir para shows para conversar enquanto a música está tocando, enquanto o artista está se apresentando, em vez de ficar quietinho e assistir o artista. E aí o pessoal da técnica aumenta pra caramba, então fica um som horroroso de alto e com gente conversando. Uma vez eu fui assistir Roupa Nova num clube. Eu sou apaixonado por Roupa Nova. Quando eles paravam de cantar e começavam a conversar com a plateia, eu não conseguia entender o que eles estavam falando, que era um negócio que soava assim. Você não conseguia distinguir o que estava falando, de tão alto que estava o som. Porque eles tinham que colocar alto porque o povo estava conversando junto. Não entra na minha cabeça. Você vai assistir um show de música, no máximo você canta as músicas juntos, mas não fica falando, é feio, né? Para o artista isso é uma agonia. E eu estou falando em causa própria, porque às vezes, quando eu tive que cantar, eu tenho que cantar em restaurantes ou em festas, em seratas e tudo mais. Essa conversa, se a gente deixar, tira completamente a nossa concentração. Então, não é legal, não. Uma das coisas mais esquisitas do autismo, e hoje eu sei que é isso, é que a gente não consegue expressar o que está sentindo. Então, às vezes eu não estou triste, eu estou super de boa, tá até tocando musiquinha na minha cabeça, mas as pessoas à minha volta acham que eu estou triste. Ou eu não expresso o sentimento para aquelas pessoas, não externalizo os sentimentos. Então, isso é difícil pra caramba, porque exige um esforço grande para a gente poder botar para fora aquilo que está sentindo. Parece que todo mundo está sabendo do que a gente está sentindo, mas a nossa cara não colabora, sabe? Não deixa transparecer os sentimentos. Isso não é legal. Então, por favor, entenda, né, que autistas têm limitação nessa expressão de sentimento. Às vezes você está com saudade da pessoa, mas você não externaliza isso, então parece que você está frio, né? Isso é muito comum acontecer. Especialmente para aqueles adultos não diagnosticados, o tempo todo estão fazendo o mascaramento, ou masking, tentando parecer igual a um neurotípico. A gente não fala normal, porque normal todo mundo é, autista também é normal, mas um neurotípico, que é diferente de um neurodivergente, né? Então, esse mascaramento exige muito esforço, mesmo que o autista não saiba que está fazendo isso, como no meu caso, por tanto tempo sem diagnóstico, mas quando termina aquele compromisso social, você vai sentir uma puta de uma canseira, né? Vai se jogar na cama, cansado, nem consegue dormir, mas está muito cansado, está exaurido. É porque você o tempo todo está tentando se fazer parecer com um neurotípico, mesmo com as dificuldades que tem. Exemplo, num barzinho com os amigos, você vai tentar copiar o que os seus amigos neurotípicos estão fazendo, isso te dá um desgaste danado. Como eu falei, o meu tempo limite é 50 a 60 minutos, depois disso eu quero ir embora porque eu não estou aguentando mais.
E não é porque eu tô achando ruim a companhia, ou as músicas, ou a banda, ou a comida, ou o barzinho, é simplesmente porque é uma overdose de sensações e de estímulos que me destrói completamente, né? Eu preciso descansar, eu preciso correr de lá. Eu tenho até sensações de muito barulho. Quando eu saio do ambiente barulhento, eu não escuto direito as coisas, eu estou completamente atordoado. E esse masking, especialmente, é feito nos ambientes de trabalho. Isso pode gerar algo que eu tive, e hoje eu entendo por que eu tive. Em 2009 eu tive burnout. Burnout foi classificado em 2015, 2016, mas todas as classificações apontam pelo que eu tive, e eu precisei de tratamento psicológico, psiquiátrico muito forte, eu estava desenvolvendo úlcera, tive no trabalho assédio moral e um monte de outras coisas, e aquilo me deu o burnout, que é um queimar-se mesmo, é você não conseguir, você pensar, amanhã eu tenho que trabalhar, você já começa a ter crise de ansiedade, começa a passar mal, taquicardia, tem crises fortes de enxaqueca, tem labirintite, enfim, é um horror. Se você não teve, não queira ter, né? E hoje eu sei que esse burnout veio pelo esse excesso de estímulos e pelo meu mascaramento excessivo feito todo santo dia. Bem, e é isso, e é tudo isso. Claro que outros autistas de nível 1 têm outras dificuldades. Eu estou falando só os comportamentos e as minhas características, tá? Então não se baseie que autista leve é somente isto, tem outras dificuldades, especialmente eu disse aí num dos episódios atrás, né, sobre essas dificuldades que são muito comuns a todos os autistas nível 1. E você é autista? Tem alguma dificuldade além dessas que eu falei? Ou tem alguma coisa parecida com o que eu falei? Deixa aqui nos comentários. Se esse conteúdo foi útil a você ou você acha que esse conteúdo vai ser útil a alguma pessoa, por favor, compartilhe. Se inscreva no canal, não deixe de seguir e curtir o episódio. No próximo programa, eu vou te dar o caminho que é para fazer a identificação do autista, ou seja, o CIPTEA. Eu te espero como sempre, obrigado pela sua carinhosa presença. Tchau, gente!